Em 22 de maio de 2021, 21 atletas perderam a vida durante a quarta edição anual da Ultramaratona do Parque Florestal de Pedra do Rio Amarelo, realizada em Gansu, China. Era um dia ensolarado e ninguém estava esperando mau tempo, mas apenas 24 quilômetros na rota foi atingida por chuva congelante e granizo, e as temperaturas caíram abaixo de zero. Com apenas uma manta para se cobrirem, alguns dos principais corredores morreram na rota. Mas será que foi apenas o mau tempo que tirou a vida de 21 corredores em uma ultramaratona em Gansu? Acontece que o clima congelante não foi o único problema. Esta é a história da trágica ultramaratona de Gansu. Na linha de largada da ultramaratona de Gansu, estava frio, mas o sol brilhava. Um competidor lutava para se aquecer mesmo após correr 2 quilômetros rapidamente e notou que alguns dos principais competidores estavam usando shorts e tremendo. Nas cidades vizinhas, a temperatura já estava caindo e os ventos aumentando, mas os 172 corredores não sabiam disso. Ao longo dos 100 quilômetros do percurso, havia 9 pontos de verificação. O terceiro ponto, no topo de uma escalada brutal, era a seção mais difícil da corrida e o único ponto sem pessoal. Além disso, era o único inacessível por estrada. Por volta das 15 horas do dia 22 de maio, Kong Ming recebeu uma ligação do comitê organizador da Corrida de Montanha da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, uma ultramaratona em uma região remota do noroeste da China. Ele estava coordenando o transporte para o comitê. Do outro lado da linha, um membro do comitê informou que um corredor havia se machucado perto do terceiro ponto dos 100 quilômetros da corrida. Kong foi procurar pelo homem ferido. Ele avistou plumas de fumaça vindo de uma das pequenas cavernas usadas como abrigo por pastores locais. Dentro, 6 corredores se aglomeravam em volta de uma pequena fogueira, tremendo incontrolavelmente e com a pele ficando azulada. Um homem pequeno e magro na casa dos 50 anos saiu. Ele ajudou 5 das pessoas na caverna a descerem da montanha. Uma delas encontrou o caminho até lá. Havia mais corredores lá em cima que ele não podia ajudar. Kong começou a correr contra o vento, chuva e granizo até o local indicado pelo homem. O suor em seu rosto começou a congelar e seus músculos se contraíram enquanto ele avançava pelo caminho escorregadio e enlameado. Após meia hora, Kong encontrou um corredor caído no chão, parecia que estava exausto e descansando, mas os olhos do corredor estavam fechados. Ele não estava respirando. Kong olhou para o número de identificação do corredor, 001. Ele era um dos favoritos para vencer a corrida, como era em todos os anos anteriores. Liang Jing, uma lenda no círculo chinês de corridas de trilha. Sua última grande vitória foi ficar em primeiro em uma árdua ultramaratona de 250 quilômetros pelo deserto de Gobi, em Gansu. Ele era apenas um dos 21 corredores que perderam a vida apenas algumas horas depois do início da corrida, quando as temperaturas despencaram e chuva, granizo e ventos de força de vendaval castigaram a paisagem exposta. Young havia provado que era capaz de correr mais de 150 quilômetros em 12 horas, mas após seu corpo ser recuperado, os dados de GPS em seu relógio revelaram seu tempo mais lento registrado, 1 quilômetro em 57 minutos. Este foi seu último quilômetro, um zigue-zague frenético enquanto ele tropeçava e buscava desesperadamente abrigo. Quando as notícias da tragédia na província de Gansu ganharam manchetes ao redor do mundo, muitos foram rápidos em culpar os corredores inexperientes. O que tornou a tragédia de Gansu excepcional, além do devastador número de vítimas, foi como parecia atingir com precisão os atletas mais experientes e talentosos do esporte. A província de Gansu está localizada ao longo do imponente Rio Amarelo, conhecido como a Mágoa da China, devido à grande quantidade de terra que arrasta em direção ao mar. Para as dinastias imperiais da China, suas cidades-oásis eram uma das artérias comerciais mais importantes do império, conectando a China propriamente dita às terras fronteiriças, ocidentais para caravanas comerciais e incursões militares na Ásia Central. Assim foram criando eventos esportivos de prestígio, como a Ultramaratona de Pedra do Rio Amarelo, prometem resgatar a reputação da região e proporcionar ao governo local uma fonte de receita muito necessária. Mas não há como negar que houve falhas de segurança por parte dos funcionários locais que organizaram a corrida e da empresa a qual a terceirizaram. Essas falhas começaram muito antes da própria corrida, enquanto outras ultramaratonas, como o Ultra Trail du Mont Blanc e o Ultra Trail Mount Fuji, exigem que os corredores carreguem um inventário de equipamentos, incluindo uma manta de sobrevivência, apito, jaqueta de chuva impermeável, leggings compridas, luvas e um chapéu. A Ultra da Floresta de Pedra exigia apenas uma manta de sobrevivência, e como os organizadores não verificavam as mochilas dos corredores, muitos nem mesmo carregavam isso. Em um esporte em que os competidores vão com o mínimo de peso possível para ganhar vantagem, e
em um evento em que os meios de subsistência estavam em jogo, foi um erro catastrófico. Uma vez que a manhã da corrida estava relativamente quente, a maioria começou de shorts e camisetas, esperando pegar seus equipamentos de frio antes do anoitecer, em um ponto de verificação posterior. A resposta, quando o desastre ocorreu, também foi caótica. A chuva começou a cair por volta das 11 horas e aumentou repentinamente ao meio-dia. Voluntários começaram a questionar em voz alta se a corrida ainda aconteceria. Não se sabe quando o primeiro pedido de ajuda foi comunicado em particular, mas o primeiro conhecido do público chegou às 12h17, na forma de vídeos postados online em um grupo de chat da corrida. Às 13 horas, as pessoas começaram a se amontoar na pequena cabana em busca de abrigo. Às 15 horas, Kong Ming recebeu ordens para ajudar um único corredor ferido. Nessa altura, as temperaturas já haviam caído para 5 graus devido à chuva, granizo e ventos fortes. A temperatura para os corredores mal vestidos era muito menor do que 5 graus. O primeiro relatório de vítimas no percurso recebido pouco depois das 3 horas da tarde não veio dos organizadores, mas de Xu Keming, o pastor herói que resgatou meia dúzia de corredores, abrigando-os em sua caverna. Meia hora depois, o Departamento de Bombeiros Municipal de Balian recebeu uma ligação dos organizadores da corrida e enviou os primeiros socorristas. No entanto, como o posto de bombeiros da aldeia mais próxima ficava a mais de 1 hora de carro de distância, o céu já estava escurecendo quando chegaram ao local. Já haviam se passado mais de 5 horas desde o primeiro pedido de socorro. Agora, em relação às investigações sobre a ultramaratona que tirou a vida de 21 pessoas neste evento trágico, Li Zuobi, o secretário do Partido Comunista de Jingtai County, onde o percurso foi estabelecido, pulou de seu prédio de apartamentos de vários andares depois de ser convocado para interrogatório pela Comissão Central de Inspeção de Disciplina do partido. Ele foi apontado em um comunicado oficial como o principal responsável pelo desastre em Gansu. Após a tragédia em Gansu, uma investigação foi lançada pelo governo provincial. Levou apenas 2 semanas para divulgar suas conclusões e aplicar punições. Quando o comitê de investigação emitiu advertências administrativas e notificações de rescisão a 27 funcionários, 2 dias depois, Li foi postumamente inocentado das punições. O padrão se repetiu na política chinesa. Quando ocorrem desastres, os funcionários locais invariavelmente assumem a responsabilidade total, com demissões rápidas e impiedosas por toda a província para garantir que o governo central em Pequim nunca seja questionado. Por enquanto, a China proibiu todos os eventos esportivos de alto risco, incluindo maratonas, ultramaratonas e outros esportes extremos. O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima.